Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Além do Cartão, uma iniciativa da Enflo Jovem que está acontecendo pela segunda vez, pela segunda temporada, e hoje eu conto com a presença nada mais nada menos do que o contador aqui de Florianópolis, um dos mais requisitados, um cara que além de ser contador também dá cursos, palestras, enfim, treina o pessoal em várias áreas e fomenta o empreendedorismo na região. Estou falando dele, José Roberto Silva Júnior. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Show. Também estou aqui com Gabriel Fentzlaff, não, né? Gabriel Fagundes Batista, o homem aqui dos vídeos, edição de vídeo. Seja muito bem-vindo, amigo. Você é nosso co-host. Show de bola. Então, para começar esse bate-papo, né, eu queria que o José se apresentasse um pouco mais, falasse para o pessoal quem é ele, de onde veio, né? Aquela questão do quem sou e principalmente para onde vai, né? A gente quer saber o futuro. Então, conta pra gente, amigo. Como você chegou aqui no associativismo e como começou a sua jornada na contabilidade, qual é o nome da empresa? Diz pra gente aí. Muito bem. Contabilidade, eu me formei em 2014, lá em Itajaí, então já tenho aí um tempo de experiência. Eu trilhei aí em algumas empresas, né, algumas multinacionais, outras menores. Passei em vários escritórios, então de vez em quando eu vou passando na rua, aí eu vou olhando as empresas, Majestic, tudo contabilidade eu fiz. E eu tinha um sonho, eu alimentava um sonho, que era ter um escritório de contabilidade, então desde 2014 eu alimentei isso. Eu fui construindo, estudando materiais e tudo mais, até que eu estava trabalhando numa fundação do terceiro setor e tinha uma pessoa que fornecia alimentação, né, chamada Augusto, o digníssimo. Eu almocei quase um ano, né, um ano inteiro com ele, todos os dias, fiel. Ele dava aqueles cartãozinhos de fidelidade, eu ia marcando um por um, era batata. Era batata recorrente. 11º. Aí nós fomos nos aproximando, até que chegou um belo dia, que ele percebeu a minha tristeza. Eu tinha o desejo de abrir, só que eu tinha uma dificuldade muito grande, né? Eu tenho um perfil muito planejador e analítico. Então, pensa que eu sempre gosto de usar essa questão que é, se eu for numa festa, eu vou sair sem quase nenhum contato. Se o Augusto for numa festa, eu tenho certeza que ele sai amigo de todo mundo. Até do dono. Até do dono. Principalmente do dono. Principalmente. Então eu não tinha e não tenho ainda esse perfil, embora o Augusto sempre trabalha isso em mim, muito forte. Né? Ele é mais despojado, ele mais extrovertido, ele entra nos lugares que eu nunca entraria com a cara limpa como ele entra. E aí a gente abriu uma sociedade, né? Abriu um escritório de contabilidade. Ele viu a minha visão, ele teve a minha visão, ele compartilhou com aquilo ali. Comprou a ideia. Inclusive, eu lembro do dia que eu mostrei toda a estratégia de negócio que eu tinha bolado. Ele disse: José, por que tu queres que eu entre? Já estava tudo ali. Eu disse: eu quero que tu venda, né? E aí foi isso que aconteceu. A gente começou no apartamento da minha casa, lá no quartinho que estava vazio, e fomos crescendo, fomos adquirindo mais clientes, e aí, à medida que o tempo foi passando, a gente foi construindo isso, só que fomos construindo numa velocidade diferente, até porque os nossos perfis se complementaram muito bem. Né? Ele é uma pessoa muito comercial e eu sou uma pessoa muito analítica, de gestão. Eu estou lá dentro do escritório trabalhando isso o tempo todo. Então foi assim que construiu. A minha área de treinamento eu sempre gostei muito. Essa parte de dar aula, desde os 14 anos de idade eu faço isso. Então eu dava aula para crianças dentro de igreja e construí bastante materiais em cima disso. E bastante experiência também, né? O fato de criar uma didática própria, né? Que tu tens uma habilidade de passar, de comunicar, né? Sim. Para o pessoal que não está muito atento ali, né? Eu e o José somos sócios na Lucro Max Contabilidade. A contabilidade surgiu há cerca de 3 anos e a gente hoje tem essa sociedade. Até, graças a Deus, nunca teve uma rusga, né? Nunca teve uma briga, e pretendo que assim seja pelo resto da existência aí da Lucro Max.
e que não venha a se findar nunca, né? Que seja uma coisa que vá passando até, inclusive, sucessão familiar. E a gente conectou essas duas habilidades, como o José vem falando, eu na habilidade de venda, o José na habilidade de processos e gestão de pessoas. E hoje, além disso, a Lucro Max também tem uma veia muito forte na educação, né? Sim. Então, a gente consegue fazer com que o conhecimento que é necessário para o empresário chegue através de cursos e palestras e treinamentos e, enfim, pelo canal do YouTube, presencial, aqui na própria Enflo, né? Ou em outros lugares que a gente fomenta essa questão. Mas, e essa habilidade, como o José falou, vem desde cedo nele, né? Vem desenvolvendo isso há muito tempo e hoje ele consegue externalizar isso, né? E, tá, vamos falar um pouquinho sobre essa habilidade, porque a gente te conhecendo de perto sabe que, cara, tu é uma pessoa que conhece muito bem as pessoas, sabe ler as pessoas, sabe interpretar. No teu curso aqui que vocês deram agora recentemente de gestão empresarial na prática, que foi sensacional, né? Então a gente teve vários elogios, vários feedbacks. O modo, a tua pessoa, quando está na frente, explicando, ela muda. Você entra num personagem muito legal. Que é assim, cara, entrei num personagem que eu vou ensinar a pessoa. Sim. Isso é muito bacana. Como que veio toda essa preparação para você? Porque tem pessoas que têm muita facilidade, mas às vezes não tem tanta técnica assim para prender a atenção da pessoa e conduzir ela mesma a aprender, né? O conteúdo que você está passando. E nos seus conteúdos, quando você está passando, você prende muita atenção da pessoa. Como que foi aprimorar essa habilidade, os primeiros cursos... Sabendo que não é natural, né? Sabendo que não é natural, exato. Tipo assim, ó, nos primeiros, como que você teve esse desafio? Foi difícil para você? Foi algo natural? Você teve que aprimorar várias coisas? Como e quando começou também, né? Conta pra gente. Tá. Então, o que acontece, né? Imagina o seguinte. Uma pessoa com 14 anos de idade começa a dar aula para criança. Tu chega numa sala de aula com 20 crianças com idades de 3 a 12 anos. Tudo peste. Tudo peste. Não, é realmente tudo peste. A gente tá falando de igreja, mas assim, metade é peste. E aí a gente... Nos primeiros momentos que eu comecei a ministrar a aula, eu vim com aquela cabeça do professor Ferrinho, né? Aquele cara que briga. E aí, o que eu fazia? Eu brigava muito. Né? A minha voz, ela é um pouco alta se eu quiser. E aí, eu me descabelava em sala de aula. E eu conseguia a atenção de todo mundo, mas pelo medo. E aí, o tempo foi passando e eu tive uma experiência muito específica com Deus em oração. E Deus me falou o seguinte: olha, tu estás ali, tu vai conquistar essas crianças pelo medo ou pelo respeito? E aí eu comecei a pensar um pouco sobre medo e respeito. E aí eu comecei a pensar, eu quero o respeito deles. E aí eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar, e quando eu começo a estudar, o Augusto sabe, eu vou fundo. E aí eu comecei a descobrir algumas técnicas lá dos Estados Unidos, coisa que não foi traduzida ainda. Eu descobri que ainda não foi traduzida e são muito boas, onde ele ensina muito essa questão de, por exemplo, durante a aula, tu variar a tua voz, né? Não manter aquele monótono, intercalar com atividades, modelar. Então, assim, ó, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, um evento do Paulo Vieira. O Paulo Vieira dá 3 dias de curso e os 3 dias de curso tu fica pilhado. E olha que ele começa das 8 da manhã, ele vai até meia-noite, 1 da manhã, e tu fica vibrado nele. O que faz ele conseguir fazer isso? É só observar a estrutura da aula dele. Não é ele, é a estrutura da aula. Ele monta tudo de uma forma que a pessoa não cansa. Então ele coloca um vídeo, ele coloca um momento de descontração, ele coloca uma atividade, e aí tu vai intercalando, vai passando por esses processos e não fica cansativo. Então, modelando tudo isso, entendendo o que eu gostaria de ter, que era o respeito, e aí eu fui treinando, eu fui testando. Eu testei primeiro com as crianças, e aí eu fui desenvolvendo o meu modelo, o meu jeito de dar aula, até que eu cheguei onde eu estou hoje. E aí, quando eu comecei a dar aula para adulto, eu pensei, e agora? Né? Porque até então, minha experiência... E agora, José? E agora, José? E agora, o que eu ia fazer que era para adulto? Pasmem, é a mesma coisa.
E eu comecei a fazer as pessoas rirem como eu fazia as crianças rirem. Elas começaram... eu lembro que na época, quando eu dava aula para as crianças, geralmente eles chamavam as crianças para aula na hora do louvor, finalização do louvor. Uhum. E muitas vezes os pais vinham e me diziam: José, hoje meu filho disse que não ia para aula, só que quando eles viram que era tu, ela disse: olha lá, o professor José é muito divertido, a aula dele, eu quero ir. E ia correndo. E eu acredito que eu acabei me desenvolvendo um pouco essa parte lúdica. O Augusto sabe, eu gosto de explicar as coisas muito didaticamente, tudo. E aí eu fui construindo por causa das crianças. Tu tem que ser didático. Não dá para ser abstrato com criança. Isso eu acabei traduzindo para o mundo adulto. O segredo da comunicação é fazer uma criança de 7 anos, 8 anos, entender o que estás falando, Exato. né? Se ela conseguir replicar aquilo, então quer dizer que tu foi um mestre na comunicação, né? Exato. E aí, de fato, se for parar para pensar, nós somos seres humanos, cada um tem suas habilidades e foi passando por processos, e isso foi sendo conduzido e a gente chegou no nível que a gente é. Eu no nível que eu sou, tu pelas experiências que tu passou, pelos livros que tu leu, enfim... Mas nós somos apenas crianças crescidas, né? Se a gente for ver, a gente ainda tem aí, o homem principalmente não tem uma virada de chave, um ritual, como a mulher tem, por exemplo, da menstruação, né? E aí a gente acaba, quando que eu virei homem? Quando que eu virei essa... E aí a gente acaba tendo aí muito dessa... Por isso que tem muitos homens com 40 anos que ainda são crianças. Mas a adolescência de um homem vai até os 45, não é isso? Ah, pois é, aí é um problema. Aí tem um problema bem sério. Mas eu acho que até tá pegando um pouco do gatilho que você falou, né? Das viradas, que a mulher ela tem uma virada de chave após a menstruação, né? Sim. Eu acredito muito que o homem, ele tem essa virada quando ele casa, quando ele tem a tua casa, né? Ele casou com uma pessoa, ele comprou a casa dele, tem a própria casa hoje, e ele tem um filho. Eu não cheguei nessa terceira ainda, mas eu acredito que o nível de consciência muda, né? Eu mesmo, eu tive um gatilho muito forte de, cara, quando eu casei e quando eu possuí a minha casa, automaticamente eu tive aquela coisa na cabeça, cara, é eu agora, eu que sou o provedor da casa, eu preciso sustentar, qualquer coisa que aconteça, eu tenho que fazer as coisas acontecerem, eu não posso deixar minha esposa passar necessidade, porque a gente puxa muito da linha bíblica também, né? O homem, ele é o provisor. Então, eu acredito nisso. Não estou falando que estou discordando. Não, mas eu acho que realmente tem algumas chaves que vira, e o homem, de certa forma, ele demora muito para amadurecer, né? Mas o que eu quis dizer foi que não é natural, né? Não tem natural. Uma coisa no corpo nosso que muda, que diz assim, não, agora tu é homem. Da mulher já é muito mais característico, né? Foi essa. Mas é muito louco. Intenção. E mais pegando um pouco disso aí, o jeito que você ensinou as crianças, provavelmente também foi muito mais fácil você passar isso para os homens. Porque, que nem o Guto falou, cara, se tu fez uma criança entender o que tu estava passando, o adulto, por mais que às vezes tenha aquela dificuldade de entender, ele vai entender mais fácil que uma criança. Uhum. Né? E o modo como tu ministra, tu passa ali tuas palestras, cara, é muito legal isso, porque tu prende realmente a atenção do público. Né? Uhum. O José, ele defende uma bandeira de que processos não são importantes para empresas. Verdade ou mentira, José? Mentira. Misericórdia. É mentira. Então, processo é importante para a empresa? Muito. Conta pra gente por que tu acha que processo é importante para a empresa. Muito bem. Vamos lá. Vamos imaginar que 3 coisas que eu considero dentro de uma empresa importantes: pessoas, processos e o produto, né? O produto, se você tem serviço, é o serviço, né? Dentre esses 3, qualquer pessoa vai dizer o seguinte: o mais importante são pessoas. Eu concordo em parte. Por que eu digo que eu concordo em parte? Quem é pequeno, quem começou, não vai conseguir o cara top de elite. Vai conseguir o Champions League. Exato. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um processo muito bom para que eu precise de pessoas boas, não extraordinárias. Eu vou conseguir, por exemplo, o cara tributário da Seara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir encaixar num negócio pequeno. O cara não vai querer. Né, no budget, né? Não tem orçamento, a pessoa não vai se sentir feliz ali, muito provavelmente ela vai zarpar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir um processo muito bom que pessoas boas podem executar.
E aí, para mim, é importante até porque é o seguinte, a gente sabe que o pequeno não tem toda a grana. Eu não posso depender de pessoas estrelas porque em algum momento elas vão embora. Em algum momento tem férias. Em algum momento a pessoa pode ficar doente. E aí, como é que eu faço? Se eu tenho um processo estruturado, desenhado, mapeado, colocado em prática, acompanhado, se aquilo está funcionando, eu tenho um outro nível. A minha empresa, ela começa a agir como uma empresa elite, sem necessariamente ter as pessoas de elite. Então, por isso que eu defendo muito essa bandeira. E por que em que área se encaixa um processo da empresa? Só para atendimento ao cliente? O que mais que se encaixa? Tipo, eu queria deixar claro, porque assim, muitas vezes entende, né? Porra, o processo é para uma empresa grande. Só que como é que vai tornar a tua empresa grande? Isso depende de pessoas para poder fazer o negócio crescer. E as pessoas têm alguns entendimentos acerca do assunto, né? Sim. Entendimento acerca do financeiro. O financeiro é uma coisa universal. Tu fala a linguagem do contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária e por aí vai. Ok. Só que eu posso ter um jeito de arquivar a documentação, de colocar nomenclatura naquele lançamento, de criar um plano de contas diferente. Então, dentro do financeiro, que tem uma linguagem meio que universal, eu ainda tenho algumas variações que sofrem conforme o meu entendimento acerca de quando eu peguei aquele conteúdo, o teu entendimento e por aí vai. Então, isso aqui não tem acerca de certo e errado, tem acerca de eu entendo ou não entendo o que está sendo colocado ali, eu entendo ou não entendo aquele resultado, está batendo ou não está batendo com o meu saldo bancário, e assim vai. Só que é primordial que a pessoa que vai analisar aquele dado para tomar a decisão é que tenha a clareza acerca daquilo que está sendo informado. Perfeito. É só para financeiro que tem processo? É só para atendimento? Aonde que se encaixa um processo da empresa? E como é que eu posso organizar, por exemplo, um processo de um segmento? Me diz aí só, por exemplo, do financeiro, que domina bastante, né? A empresa, ela na verdade precisa de processo desde da porta de entrada até o final. O processo ele é generalista. Vamos pensar o seguinte, né? A empresa é como se fosse um labirinto. E aí a gente pega lá o maior labirinto do mundo, que é na Itália. Tem 7.200 hectares. É muita coisa. E dentro da empresa é igual. Tu vai entrar dentro daquele labirinto, se tu não tiveres um mapa, provavelmente não vai sair no mesmo dia desse labirinto. Tu vai se desesperar, vai ficar trancado lá dentro. E processo é igual. Eu preciso ter desde a área de atendimento até o final. Então, o atendimento tem que ser... Eu falo às vezes a palavra perfeito, mas não que vai ser perfeito. É perfeito para o público que eu atendo. Né? E aí a gente já começa a falar de outro ponto, que é as empresas têm fases. Eu tenho a fase do começo, neném, tem a fase do adolescente, tem a fase do adulto e tem a fase inclusive do idoso que vai para a decadência. E cada fase me exige um processo diferente. A gente vai ver que tem as empresas pequenas, elas têm menos burocracia em seu processo. Faz sentido. Eu não tenho tanta gente para suportar um processo burocrático. E tem que ser mais natural. À medida que a empresa vai crescendo, esses processos vão ficando mais robustos. É claro, eu tenho que cuidar para que esse processo não engesse a minha empresa, mas eu preciso ter um processo, eu preciso ter um caminho de entrada e entrega. Ao final tem que ter uma entrega, né? Antigamente era muito comum a empresa ela focar num bom produto. Eu quero um bom produto, tanto que antigamente nós tínhamos as lâmpadas que eram para a vida toda. A gente colocava e não precisava trocar. A empresa foi à falência. E aí ela começou a construir um novo processo, que a cada 2 anos a lâmpada ia falhar e ia queimar para que voltasse à venda de novo. Você já pensou? Então... Hoje, por exemplo, os clientes são conduzidos muito pela experiência. Ele não se importa mais tanto pela qualidade, tanto que a gente vê. Hoje, quando um carro bate, a gente vê que o carro é de papelão. Né? Não é mais como antigamente, uma estrutura e tal. Hoje é de papelão por quê? Porque o foco está na experiência. Então, pelo fato de ser pela experiência, eu tenho que entender que o meu processo ele tem que ser perfeito para aquele público. Por isso que tudo dentro da empresa precisa fluir dessa forma. Até porque, se eu não tiver um processo bem feito, né, bem mapeado, do início ao fim, vai começar a acontecer de entrar pessoas ruins dentro do meu negócio, e até eu perceber que é uma pessoa ruim, leva tempo. Geralmente vamos pegar aí uma experiência de 3 meses. Quanta
que uma pessoa em 3 meses pode fazer dentro da empresa sem tu perceber. E se tratando aí de contabilidade é bem crítico, né? Porque Exato. Documentação, declaração, são coisas bem formais ali de clientes e que são informadas direto para a Receita Federal muitas vezes. Né? Exato. Então é uma linha muito tênue ali de tipo, a responsabilidade que esse cara tem e entrando, se a empresa não tiver um processo, por exemplo, a gente está falando até agora desenhado, né? A chance de ele fazer algo que vem da cabeça dele, mas que não necessariamente está certo, e isso dá um problema grande, é enorme. Então tem que estar muito atento com relação a isso. Não existe a possibilidade, por exemplo, do escritório de contabilidade não ter processo acerca do que acontece ali, né, de como conduzir a documentação do cliente, questão da LGPD, que é muito, todos os documentos são muito sensíveis, né? Então tem que ter todo esse cuidado por trás. Então, por isso há tanta atenção e tanto estudo com relação a isso que o José vem dando. Né? Exato. Eu sempre direciono nos meus cursos que eu sempre tenho uma parte que eu falo de processo. Para mim é inevitável, né, ter essa parte. Eu sempre digo, né, quem é supervisor ou quem é um profissional mais gabaritado, ele deve pegar, sentar do ladinho da pessoa que faz o processo e mapear o passo a passo. O primeiro passo que ela faz, o segundo, o terceiro. Eu sempre digo, tu vai mapear e tu vai se desesperar. Como é que faz? É só anotar? Pode fazer print da tela? Fazer isso você vai fazer. Como é que faz? Documentação no papel, você no Word? Primeiro, tem que ser feito, é claro, descritivo, com print, tudo certinho. Eu gosto de dizer que tu tens que ir além. Sempre pensando que a gente pode aprender pelas 3 áreas, né? O sinestésico, o auditivo e o visual. Então, eu tenho que utilizar essas 3 sempre. Por quê? Porque vai ter gente que vai olhar o papel e vai se desesperar e não vai entender. O que a gente pode fazer além? Vídeo. Né? Pegar, começar a gravar a tela e ir mostrando passo a passo. Isso daí já te dá um ganho enorme. Hoje, a geração que nós estamos é uma geração que tem facilidade com vídeo. Né? A gente pega ali por exemplo, uma criança que fica 4 horas na frente do YouTube escutando um cara falar. E ele consegue. Então, naturalmente, os processos hoje precisam estar em vídeo. Até aqueles que são manuais. Se eu tenho uma oficina de mecânica, eu tenho que ter até aquela parte técnica. Não são só as partes administrativas. Eu tenho que mostrar em vídeo como fazer. E isso, tu vai ter um ganho enorme. Imagina, quando entra uma pessoa nova, o tempo que tu teria para treinar essa pessoa diminui drasticamente. Você ensina uma vez e diz o seguinte, agora você tem um vídeo, você tem um manual escrito ali no Word, você tem em várias fontes. Tu vai ir naquele lugar onde tu sente melhor para pesquisar, para identificar, para aprender e a fazer. Recorre aquilo, né? Só um adendo do Gabi, eu já vou deixar eu te falar aqui rapidinho. Com relação a processo e tá isso mapeado, né? Recentemente a gente está fazendo a implantação de um sistema lá para venda. Eu estou estruturando toda a parte comercial da empresa com uma ferramenta nova, e a instalação dessa ferramenta exigia que liberasse uma extensão no Google, enfim, alguma coisa nesse sentido. E o rapaz assim, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vou te mandar um documento aqui, tu abre, e aí compartilha lá comigo. Cara, o passo a passo descrito com as coisas sublinhadas, e faz isso, faz aquilo, e pum, pum, pum. Cara, só seguir o passo a passo foi a coisa mais fácil do mundo. Abre isso, abre aquilo, faz assim, faz assado, tenta agora, pum, tentei e deu certo, porque era só realmente uma coisa que eles corriqueiramente já ultrapassam todos os dias. Imagina que se ele tivesse que pedir para mim um acesso remoto, fazer esse acesso remoto, mexer na minha máquina e tudo mais, coisa que eu resolvi em 2 minutos, só para acesso, só para passar o N10, que alguma coisa nesse sentido, já demoraria mais um tempo, né? Ainda, enfim, sem contar que tá invadindo minha máquina, pode ser que roube dados e tudo mais, e como a gente falou, contabilidade é muito delicado, poderia vir infringir alguma uma lei dica LGBT. que eu dou em relação a isso é que quando você estiver construindo o seu processo, pense que uma criança de 7 anos e vai pegar aquele processo e vai repetir. Ela consegue? Se for aquele negócio muito formal, muito engessado, com toda certeza alguém vai se embabacar em algum momento. Então faça como se fosse para uma criança de 7 anos. Voltamos a isso, né? Voltamos a isso, né? A didática do curso, os processos, é a mesma coisa. Pode falar, meu amigo. Mas é muito legal, assim, que a hora que vocês estavam comentando sobre o processo, e como a gente tem que deixar tudo muito bem descrito, e o processo muito bem detalhado, e todos os passo a passo. Eu lembrei de um vídeo que eu vi do João Branco, que ele fala bastante sobre o Mac. E como eles têm que ter tudo bem desenhado, o processo tudo bem certinho, alinhado, para que eles consigam entregar o fast food, né, de maneira rápida, porque o próprio nome já fala, né, fast food, e os testes que eles faziam nesse meio desse processo.
Então, assim, cara, eu tinha um processo de preparar um hambúrguer. O hambúrguer, o ketchup estava aqui, o hambúrguer estava aqui, o pão estava aqui, a salada estava aqui. Eles começavam a inverter as ordens do que tinha no processo e, dependendo da ordem que estava, atrasava 2 segundos, 3 segundos, mas esses segundos era primordial para que lá o cliente que está na fila, ele recebesse o produto com rapidez ou não. Então, quando eles testavam o processo, por exemplo, o ketchup está aqui e a salada está aqui, né? Eles invertiam isso aqui e levava 2 segundos de diferença. Esses 2 segundos eram o suficiente para a fila estar cheia. Sim. E se a gente não tem isso bem mapeado, bem descrito, fala assim, que ele falou, cara, uma criança de 7 anos, você desenhou o processo, mostrou. Se aquilo não tiver muito bem detalhado, especificado, sim, cara, tem coisa errada aí. Eu acho que é bom interessante, né? que a gente tem que ter essa visão de indústria, porque isso daí é indústria. Sim. É visão de indústria. Toda empresa é uma indústria. Ele tem o início, meio e fim. Eu vou começar aqui com a minha matéria-prima, isso em qualquer negócio, e eu vou ter que finalizar com um produto pronto. Quanto melhor for o meu layout, Exato. Quanto melhor for o meu processo, esteira, né? E por isso que eu tenho que testar, treinar, buscar, entender. O Augusto sabe o quantas ferramentas a gente já testou, colocou e botou, tudo com o objetivo de acelerar o máximo que a gente pode esse processo, porque de fato, atualmente, pelo fato de estar todo mundo acostumado com vídeo, né, a dopamina aí lá em cima, o pessoal tem essa necessidade do rápido. Né, algo assim, eu mandei aqui, já do outro lado eu já quero pronto. E já temos ferramenta para isso. Né, e aí a gente tem que começar a observar no meu negócio, como é que eu faço para acelerar. As grandes empresas ou as empresas que estão em crescimento, elas são empresas aceleradas. E quanto mais acelerada, melhor. O McDonald's é um exemplo. A fricção, né? Diminui o atrito com Não o tem cliente. esse negócio de, eu preciso ser demorado. Não, isso daí talvez era algum pensamento antigo, mas atualmente o acelerado é a bola da vez. Quanto mais acelerado, mais rápido a tua empresa cresce. Inclusive, isso te ajuda na parte financeira. Perfeito. Deixa eu aproveitar um outro gatilho aqui, falando de contabilidade, toda empresa que pensa em abrir, né, um CNPJ, ela vai precisar de uma contabilidade, exceto o MEI ali que consegue até abrir sozinho, mas via de regra alguns ainda procuram contabilidade por não saber como lidar com aquilo, né? E aí a questão principal que eu tenho aqui, ou duas questões, né? Vou abrir em sociedade. Sociedade com a esposa, sociedade com o primo, sociedade com... a gente vai abrir o MEI, só que a gente sabe que o MEI não dá para compartilhar uma sociedade, né? Vai estar no nome de alguém. Quais são os gatilhos de atenção que tu traz aí para a questão de sociedade, né? O que um sócio precisa ter, o outro precisa ter. Existe essa exigibilidade e habilidade de um sócio e de outro? Pode ser de qualquer jeito? Como é que funciona? Na tua visão e como estudioso com relação a isso? Tá. Pensando da seguinte forma, né? Eu já escutei muito empresário dizendo o seguinte: sociedade é um problema. Eu não considero um problema, muito pelo contrário, é a solução. Só que por que a visão de muitos empresários da sociedade é um problema? Porque quando eles vão formar a sociedade, eles formam totalmente errado. Vamos lá. Primeiro, tenho que ter uma sociedade que complementa, né? Uma habilidade precisa complementar a outra, né? Vamos lá pegar o DISC. A gente tem o planejador, o executor, o influente e o analítico. Se eu botar 2 analíticos numa sala, sabendo que a empresa é um conjunto de setores, que eu preciso da parte de vendas, eu preciso de atendimento, se bota 2 analistas dentro de uma sala, não vai fluir, não vai sair do papel. Né? Eu fui, inclusive, recentemente num evento de contadores, tinha um monte de sócios lá, a gente começou a se trocar. Imagina qual era a maior dificuldade dos sócios. José, José, eu não me toquei na hora de fazer a sociedade que eu precisava de um cara comercial. Eu sou um cara muito técnico e, pasmem, eu fui procurar um outro técnico. Aí juntaram as escovas, né? Eu gosto de dizer que é um casamento. Né? Só não tem aquela parte, mas é um casamento. Então, a gente tem que entender que é um processo de complementação. Eu tenho que complementar as minhas habilidades. Eu sou uma pessoa que eu não sou extrovertido.
E eu sei que para venda eu sou difícil, embora eu já fiz. Eu já fiz por quê? Porque eu gosto de modelar. Eu presto atenção no Augusto. Mas tem a capacidade técnica também, né? Às vezes a pessoa não precisa daquela persuasão para vender. Às vezes com quem eu estou falando é o meu perfil, Exato, então acaba dando match. Exato. E tu se desafia nisso? Em querer vender ou não? Não. Eu já respondo essa. Não me desafio, eu sou sincero. Porém, o Augusto já me coloca. Muitas vezes já me colocou. E eu gosto. Na hora eu fico irritado com ele, ele sabe. Eu fico bravo, eu xingo ele. Mas ele entende. O meu xingar é porque me gera estresse. Vamos lá, eu tenho as habilidades. E quando é uma habilidade que foge daquilo que tu tens, ele vai te causar estresse. E aí é uma briga que tu tem que comprar internamente. Por isso que quando eu, depois de uma festa ou depois de uma venda, eu saio acabado, ele sabe. Sim. Mas... evento com mais de 3 pessoas, o José sai morto. É loucura. Agora, tu imagina, eu pego o Augusto e boto ele fazer a operação. Depois de 8 horas ele que vai sair morto, eu não. Vai pedir até a demissão. Exato. É o complementar. Triste. Outra coisa, eu não sou muito fã, eu sou bem sincero. Aqui eu até vou falar diretamente para ti. Eu não sou muito fã de sociedade com parente. Isso daí é uma regra minha, interna, que eu conheço, que é o seguinte, geralmente quando eu tenho a família, a gente dificilmente consegue separar. E essa é a minha maior preocupação. É quando eu não consigo separar a empresa do dia a dia, do pessoal. Que é muito difícil, né? O povo infelizmente, o familiar, ele acha que você tem o dever de fazer aquilo para você. Exato. A gente passou por uma situação bem parecida no início ali da empresa. E junto também, como posso falar? Familiar. E, cara, tinha assim, aquela coisa assim, não, mas tem que fazer mais barato porque tu é da família, que não sei o que lá, sabe? Se cria aquele clima chato, né, cara, e não é muito bom. Eu concordo contigo. Tem coisas que eu não acho válido, acho que realmente tem que se separar as coisas. Mas se porventura ocorrer, deixar as coisas muito bem escritas no papel, tipo assim, cara, o meu dever é esse, o seu é esse, o salário, vamos dizer, é esse, o que você vai fazer é isso. Se tu tens essa definição desde o começo... Papéis, né? Onde eu queria chegar, eu ia te perguntar agora, definição de papéis. Sim. Né? Como é que foi a nossa definição e como é que tu acha que é adequado isso aí? Porque tipo, é fundamental, é uma coisa que tu, botando em pratos limpos ali, ó, esse é o teu papel e esse é o teu papel na empresa. Cara, tu sabe da tua responsabilidade, tu sabe da tua responsabilidade. E se ambos estão remando pro mesmo lado, eu sei que se eu não puxar o remo desse lado aqui, o barco vai começar a girar em vai começar a girar, ao invés de ir reto. Então, assim, eu tenho que puxar de um lado e do outro, e assim, vai para o negócio andar. Caso contrário, é só um peão que vai ficar dando ali, né? Então, assim, fala dessa questão de papéis que eu acho que é fundamental. Eu acho que o primordial, já para começar, é a autorresponsabilidade. Os 2, os 3, os 4 que forem, tem que todos eles ser autorresponsáveis. O livrinho do Paulo Vieira aí, ó. Mas por que eu digo isso? Se eu pego e isso acontece com bastante frequência, se eu pegar uma pessoa com cabeça de CLT, geralmente o CLT não é autorresponsável. A gente sabe disso por conta de que a gente já trabalhou em empresas assim. Então, por isso que começa com autorresponsabilidade, ser responsável, como ele disse, a partir do momento que tu assumir um papel, tu é responsável por ele. Tu tem que dar conta dele. Se tu não dá conta, meu amigo, não vai fluir. Né? Como ele disse, uma hora vai desvincular o negócio. Então, eu acredito que sim, a definição de papel tem que ser muito clara. É claro, não significa que, por exemplo, o Augusto, que ele é mais comercial e eu que sou mais operacional, não significa que o Augusto não vá dizer alguma coisa aqui para mim. Contribuir, né? Muito pelo contrário, ele precisa falar isso. Até para vocês terem essa diferença. Estamos no dia a dia. O alinhamento, né? Eu para vender lá preciso que a entrega seja muito boa. Então, assim, eu tô falando de uma coisa pro cliente e se o negócio não chegar na ponta do jeito que eu vendi, quem vai ouvir sou eu, né? Exato. Então tem que ter um alinhamento como um todo. A empresa não é uma ponta isolada, ela é uma coisa que se conecta, né? Então, eu sou obrigado a estar em contato com todos da empresa, porque lá na frente eu tô representando, cara, se eu tô comunicando uma coisa que não acontece no dia a dia aqui,
Cara, então esquece, eu tô vendendo uma coisa falsa e provavelmente vai, né, vai acabar ruindo o negócio. Isso. Então tem que ter esse alinhamento, tem que estar metido sim lá na operação, e aí, assim como também a operação tem que ter, olha só, Augusto, não estás comunicando talvez isso aqui que seja um baita de um gatilho de venda, sim, né? E a gente tem que ter essa sinergia entre a empresa toda. Então, assim, de fato, eu tenho que ter muito definido, assim, definição real de cada coisa que cada um vai fazer, de que cada coisa que é responsável por aquilo. E outra questão que eu considero importante, principalmente para sócios que não são família, que tenham uma conexão com essa pessoa, que estejam próximo, né? De vez em quando eu e o Augusto saímos para caminhar, de vez em quando eu e o Augusto saímos fora do escritório, conversamos muito sobre família, conversamos muito sobre tudo, porque isso gera laço, isso gera conexão, isso fortalece, porque vai ter momentos que eu estou embaixo e ele precisa me puxar para cima. Tem momentos que ele que está lá embaixo, somos seres humanos, né? Eu trago ele para cima e assim a gente vai caminhando. E por isso que eu acho que a sociedade é super válida. Porque quando tu é uma pessoa só, se uma tem a queda, vai ser muito mais difícil se erguer. Porque eu não tenho alguém que me puxa aqui do lado, não tem alguém que me cobra. Às vezes eu estou fazendo tudo errado, mas não tem alguém que diga, cara, tu tá errado. Como, por exemplo, o Augusto, ele é uma pessoa que gosta de se arriscar bastante. Se ele não tá ali no meu ouvido dizendo, José, temos que arriscar. Pode ser que a gente não arrisque? Não. Mas ele tá batendo ali em cima, eu começo a cuidar mais quando eu tento toda hora, aí tem hora que eu vou soltando. Então, eu acho que isso gera equilíbrio para que a empresa cresça. Boa. Cara, é muito legal ver isso de vocês. É muito legal como é muito diferente e o totalmente diferente ali é que ajuda a empresa a ter um equilíbrio. Como o José falou, o José segura pra caralho. E eu sou um cara que, pelas minhas experiências ali, empreendendo e tudo mais, que não deram certo, mas que me fizeram perceber, cara, não, peraí, não posso ser temido, não posso ser temeroso com relação a isso. Eu tenho que ser um pouco mais ousado. E aí volta e meia eu puxo, tem que fazer isso, tem que fazer isso, Aí de tanto insistir ele começa a perceber, peraí, eu tô segurando demais, então tem que largar um pouco a corda. Da mesma forma como o meu ímpeto também é segurado, né, para que eu não seja também o all-in, né, que eu não jogue tudo de uma vez só, como eu geralmente faço, coloca todos os ovos na mesma coloca todos os ovos na mesma cesta. Então assim vai. Cara, e aí é uma questão que eu queria trazer à tona, porque quando a gente abre uma empresa, a gente pensa assim, eu tenho dinheirinho ali, sei lá, da minha rescisão, como foi meu caso já uma vez, a venda de um terreno, a venda de um carro, sei lá, trabalhei por um tempo, guardei um capital, ganhei na loteria, não sei, da onde que vem o dinheiro independente, pode ser que da loteria não seja suado, mas o resto foi suado, certamente, né? Seja seu, seja da família, alguém que deixou alguma coisa para você, foi suado lá atrás. E aí, tu vai imobilizar esse valor dentro de uma empresa e em busca de um sonho, porque teoricamente tu vai colocar aquele valor ali que estava capitalizando para ti, que estava gerando retorno financeiro, para tentar algo que venha com um pouco mais de potência, que seria fazer a empresa girar. E aí a gente pensa assim, vai botar todo o capital ali, qual é o risco que eu estou correndo com essa empresa, né? Qual atenção eu estou dando? E aí eu falo de capital de giro, eu já abri empresa sem capital de giro, com cartão de crédito, botei lá, fiz rodar e não durou 5 meses. Qual é a importância de um capital de giro hoje para a empresa? O capital de giro tem que ser próprio, tem que ser de terceiro. Como é que é a tua visão com relação a isso? Na concepção de uma empresa, né? Exatamente, devo fazer um empréstimo, como é que funciona? Estamos falando de uma abertura de uma empresa. Abertura de uma empresa e dinheiro. Ok. Primeiro, eu tenho que construir o meu próprio sustento nesse período. Digamos assim, a gente tem que ter pelo menos aí uns 6 meses para sustentar a si próprio. A pessoa física. A pessoa física. Perfeito. Por quê? Porque pode acontecer que se tu não tiver essa parte da pessoa física sanada, você vai fazer o quê? Você vai sangrar a empresa. As primeiras vendas que der, você não vai colocar dentro da empresa para girar. Você vai querer surrupiar. Uma coisa que às vezes é do fornecedor, é do funcionário e assim por diante. Por isso que você tem que construir, sim, 6 meses pelo menos do teu. Então, tu tem que avaliar qual é a tua situação de vida. Teu custo de vida, né? Talvez seja o momento de reavaliar o seu custo de vida. Isso a gente faz bastante, né? Exato. A gente pensa, meu custo de vida tá um pouco fora do que eu posso nesse momento. Então, vamos voltar aqui para a casinha.
Ah, José, tem algumas pessoas que iriam dizer, isso daí é mentalidade de escassez. Eu digo que não. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 10, 20 para frente. E a gente sabe que quando alguém está com a dívida, a cabeça já não pensa do mesmo jeito. Vai me dizer como é que eu consigo trabalhar bem, sabendo que eu tenho uma dívida horrenda. Tem gente que consegue. O Ser Base que fala muito bem disso, né? Ele fala assim, cara, vou botar pressão no cara pro cara trabalhar. Meu amigão, tu sabe com quem tu tá lidando? Às vezes pressão cabe para um Romário da vida, que a gente é um desportista super confiante, e aí beleza, a pressão em Copa do Mundo, não sentiu muita pressão. Agora, comumente as pessoas, cara, sob pressão não funciona, amigão. Sim. Ele fica mais apavorado para aquilo, né? Aquela coisa, deixa a necessidade bater, ou não é assim que funciona, né? Tem que ir com calma. Aí que tá, a gente entra na parte de perfil. Vamos pegar um cara dominante, ele gosta de pressão. Se eu pressionar o Augusto, ele vai gostar, ele vai ficar feliz. Agora, se pressionar um analítico, eu não posso falar palavrão, né? Ele vai ter problema. Em francês. Então, ele vai ter um problema bem sério, né? Por quê? Porque o analítico ele se cobra muito mais, né? Ele tem aquele viés da perfeição. Então ele se cobra muito mais, por isso se tiver pressão, imagina, ele já se autopressiona. E vem mais uma pressão interna, externa, o cara desmonta. Então aí a gente tem que avaliar qual é o meu perfil. E aí entra a parte do autoconhecimento, que muita gente ignora, né? Quem eu sou, como é que eu ajo. E aí se eu começo a ter consciência de quem eu sou, eu tenho mais facilidade de agir no dia a dia. Porque o jeito que eu funciono é diferente do Gabriel, é diferente do Augusto e assim por diante. E entra a questão do capital de giro, né? Exato. Porra, se eu não atendo a minha pessoa física por um tempo, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Da onde está entrando dinheiro? Exato. É a operação da empresa. Aquilo que a gente falou, a operação da empresa hoje gerou um caixa, mas amanhã já tem que pagar boleto. E nesse meio tempo tu vai meter a mão no caixa da empresa, né? Aí nesse ponto eu acho que vale uma dica importante, que é, se você começou a sua empresa, eu até vou falar uma contradição. Ao invés de focar no seu capital de giro, foque nas vendas, pelo amor de Deus. O teu negócio é fazer vendas. O resultado vai ser o quê? Aí vai ter o capital de giro. Só que a venda, cara, que vai fazer o negócio fluir. A venda cura. Tem um cara que fala isso, né? A venda cura. E de fato, a venda cura qualquer coisa. Porque daí o dinheiro vai entrar. Só que aí, é claro, uma vez que eu vendi, aí entra o peso de saber gerir o capital de giro para fazer isso dar lucro. Porque daí tem gente que não consegue receber e administrar isso. Aí eu tenho um problema. Mas, cara, começa-se pela venda. O foco de uma empresa pequena, começou ontem, é venda. Cara, não é deixar o bibelozinho, é vender. Quanto mais você vender, mais fácil vai ser depois tu deixar o negócio enfeitadinho, bonitinho. Exato. E assim por diante. E se a gente fosse tratar de empresa também, novamente, empréstimo. Qual que é o momento ideal de uma empresa pegar um empréstimo? É quando ela está endividada ou quando ela está com capital de giro? O momento ideal de uma empresa pegar empréstimo é quando ela está muito bem. Por quê? Vamos lá, o banco ele faz uma avaliação da tua saúde financeira. Para ele quer entender se eu emprestar o dinheiro para você, eu vou ter o pagamento de volta. Claro. Ele quer garantir isso. Então, o que acontece? Quando eu estou mal das pernas, eu não estou bem da minha saúde financeira, quando eu entrego os meus papéis, e aqui vale um ponto importante. José, eu não presto muita atenção na minha contabilidade. O banco, geralmente, ele pede o quê? Contabilidade. Se a contabilidade não tem atenção, ou seja, ela não está certinha, o que vai acontecer? Ela vai estar assim. O banco também percebe. Pode ter um lucro enorme. Mas se ele vê lá um monte de fornecedor aberto, porque tu não encaminhou o teu extrato bancário, ou você não identificou, ou você não tem um sistema que auxilia a contabilidade a deixar isso bem redondo, o balanço vai ficar apresentando que está tudo assim. E pode ter o lucro que for. O banco vai perceber e ele vai te colocar um juros alto. Ele aumenta a régua, inclusive para fazer tudo desistir. Né? E aí tu acaba tendo juros mais altos. Então, qual é o momento ideal para se pegar um empréstimo? Quando tu estiver bem. Então, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu penso isso? Primeiro, projeção de fluxo de caixa. Eu tenho que saber
quando é que vai me faltar. Se eu tenho já uma previsão de fluxo de caixa, eu pego antes de o negócio desgringolar. Né? Não quando o negócio desgringolou. Eu, inclusive, tenho um testemunho de um dos meus alunos que disse: José, realmente, quando eu estava mal das pernas, os bancos fugiam. Quando eu comecei a querer pedir um empréstimo quando eu estava bem, aparecia assim uma montoeira. Tem uma sabedoria popular que fala que o banco te oferece um guarda-chuva quando tem sol. Né? Quando tem chuva, ele esconde todos os guarda-chuva. Exato. O tempo tá ruim, amigo. Tu tá devendo, tu tá com problema no teu balanço, enfim, teu fluxo de caixa, qualquer coisa que seja, pode esquecer. Ele tá escorrendo em todos os guarda-chuva. Não tem hoje, não tá aqui. Exato. Agora, dia de sol, tá tudo lindo, tua empresa tá bonita e tal. Quer esse guarda-chuva? Né? E é mais ou menos nesse sentido. E aí eu entro numa regra, tá? Só uma regrinha. Empréstimo bancário é para investimento. Não para tapar buraco. Né? Não para tapar buraco. Se eu tô para tapar buraco, eu tenho um problema. Por quê? Vamos lá. Eu vendi um serviço. Quando eu vendi um serviço, a formação do meu preço não estava aos juros do banco. E aí? Se tu pegou um empréstimo do banco para tapar o buraco porque tu vendeu, né, e não administrou bem o teu caixa, tu não considerou os juros lá no teu preço. Piorou, e aí? né? Piorou. Tu adquiriu uma dívida ali mensal. Aí o lucro que tu tinhas, o banco comeu. Que legal. Que gostoso. Perfeito. E aí, amigo, com relação a uma coisa que eu desenvolvi depois que começou a Lucro Max, aliás, eu já tinha, adormeceu por algum tempo, foi a leitura de livros. Recentemente você fez uma declaração polêmica que falava que os livros falam do que já aconteceu, do passado, né? E que há uma forma de pegar informações aí privilegiadas através de outra fonte. Então, mesmo assim, deixa de ser importante ler livro, continua sendo importante leitura de livro. E que forma é essa de adquirir informação nova que tu soltou bombasticamente aí, que tu poderia soltar novamente? Sim. Vamos lá. Para mim, leitura de livro é uma questão de mentalidade. Vamos lá, eu vou pegar uma pessoa que tem resultado e aí é importante você avaliar esse seguinte ponto. Quando eu ler um livro, eu tenho que ler o livro de uma pessoa que tem resultado. Se você gosta de ler romance, aí tudo bem, aí é uma outra história. Eu estou falando especificamente do não ficção, de prática, de diária. E eu nem falo muito de autoajuda porque eu também não gosto de autoajuda. Eu gosto mais de livro prático realmente, que dá para botar no dia a dia e que dá resultado. Então eu tenho que analisar primeiramente se o livro, né, a pessoa que escreveu o livro tem o resultado que eu quero. Se ela tem o resultado que eu quero, isso significa que eu vou ter a mente dela ali dentro. Como é que ela pensa? Como é que ela estrutura o pensamento dela? E com isso a gente vai formando a nossa mentalidade. Querendo ou não, né, os nossos pais, eles não... a gente veio da pobreza, viemos numa situação muito delicada e essa foi o ambiente deles. Eu continuo nesse ambiente, entre aspas. Como é que eu saio desse ambiente? Eu começo a viver o ambiente do outro, que eu estou lendo. Ou seja, eu estou formando uma nova cabeça. Quando eu vejo, eu já estou no próximo nível. Por quê? Porque eu estou com uma nova cabeça. Não tem como eu atuar num nível com a cabeça anterior. Não é? E não tem como. Na frequência de rádio, né? Não tem como tu ouvir uma estação se tu estiver conectado na outra. Né? Exato. A ideia do livro é exatamente essa. Mudar a minha frequência da minha mentalidade. Mudar aquilo que eu tenho de crença e conceito. Agora, o que acontece, né? Todos os livros, eles advêm de artigos. Todos. Inclusive, a gente geralmente pega os livros e diz, a ciência disse isso. Tem uma pesquisa que fala daquilo. E aí, mostrando na prática. Ou seja, isso tudo vem de artigo científico. Então, como é que eu faço para acelerar, né? O que os gurus, os grandes conceituados que hoje têm tantos seguidores, eles fazem? Eles vão por meio de artigo científico. Porque daí eles acabam consumindo um material primeiro. Até porque é um material que está numa linguagem técnica, acadêmica, é mais difícil, só que se o cara entende interpreta isso, ele tem um conteúdo que ninguém tem, não está ali nos livros que estão ali na prateleira de uma biblioteca. E aí ele está de graça, ele está disponível e tu consegue aí desfrutar desse conhecimento fresco, né? Inclusive adaptado à nossa geração,
que isso que é importante. Se eu pegar lá o Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele é válido, não vou dizer que é válido, mas se tu pegar o livro A Lei do Triunfo dele, muitas das dicas que ele tem lá serviu para 1900 bolinha. Não serve mais para hoje. Então, a ideia é realmente começar a pegar conteúdos e que sejam válidos para o nosso mundo, para a nossa vivência hoje. Perfeito. E tu tem onde eu pego esses artigos científicos? Para quem está com dúvida. Tem certeza. Isso daí vai depender muito da área que tu queres. Vamos supor aqui, ó. Um assunto que eu gosto muito é sobre alta performance. Certo. Onde eu pegaria... mas eu, também deixei o cara na... Alta performance talvez, não é, mas enfim. O que eu faço? Eu faço uma pesquisa das melhores faculdades do mundo e vou atrás delas. Você vai Harvard, MIT e assim vai. Geralmente tem algum lugar com esses artigos, todos disponíveis em inglês. Já tá vindo direto na fonte, né? Claro, tem que ser na fonte. A origem é de lá. Stanford, tá tudo lá. Então a gente pega da fonte. Enquanto o brasileiro tá fazendo dancinha de TikTok com cachorro, exato. O americano tá estudando. É mais ou menos por aí, né? Que massa. Cara, tem uma coisa que tá muito em alta, um assunto muito em alta, e fala de cultura de resultado. Tu já falou assim, o foco tem que ser na venda e tudo mais, e como é que tu vai ter resultado, né? Pautado na venda. Tudo bem, como é que eu vou mensurar o resultado? Através de métricas, processos. Como é que eu vou viabilizar um projeto novo? Através de financeiro, através de dinheiro. Então tudo se conecta, né? Tudo que a gente falou até então, acho que é um complemento. E aí se fala muito de cultura de resultado. Cultura de resultado pautada na venda, só na venda, tem a ver com as pessoas que trabalham, tem a ver com o time campeão, tem a ver com o quê? Cultura de resultado na tua visão, o que é? Para mim, a cultura, falando especificamente de cultura, é pegar aquilo que a mente do dono e imprimir na cabeça das pessoas, né? Digamos assim, eu quero acreditar, né, que a pessoa que abre um negócio que tem resultado é uma pessoa empreendedora e tal, é o dono desse negócio. Então eu vou pegar essa mentalidade desse cara e vou traduzir nas pessoas. Automaticamente as pessoas vão ter resultado também. Imagina se eu fosse depender exclusivamente do Augusto vendendo. Lá dentro do nosso escritório a gente criou de formas passivas, né? Não é de uma forma ativa, é de passivas mesmo, lendo livro, acompanhando, dando estratégia, ensinando. O Augusto já ensinou vendas para um escritório de contabilidade. Eu quero apostar com vocês qual é o escritório que ensina vendas para o colaborador. O meu. O Max. Então, nós temos essa prática. O Augusto já ensinou vendas para lá. Então, automaticamente, as pessoas que estão ali, elas vendem. Elas vendem muito bem. Inclusive, eu me espanto. Porque de vez em quando um está lá comemorando porque conseguiu vender. Verdade. Porque o que eles oferecem na caruda. E foi uma virada de chave, porque a partir do momento que a gente fomentou que na cabeça deles tivesse venda e que a gente viabilizou comissões através disso e tudo mais. Então a cultura do resultado, né? A gente colocou indicadores na parede, a gente colocou métricas para aquilo, né? Para que ficasse visualizável todos os dias. A gente comemora quando o negócio acontece. Então assim, e desde que foi colocada uma métrica na parede e que foi colocado um valor que deveria ser atingido, todos os meses desde então eles batem a meta. E não é uma meta não é uma meta baixa, né? Condiz mais ou menos aí a uns 10%, 15% do faturamento do escritório. E eles vão atrás e fazem acontecer, e desde que foi colocado, então, todos os meses eles batem essa meta. Então, assim, eu penso que antes a gente tinha um percentual lá, né? Só que não estava exposto, né? Não estava visual. E aí, à medida que a gente colocou aquilo lá, o pessoal começou a acompanhar e começou a perceber que o valor estava muito discrepante. As pessoas que a gente não esperava começaram a fazer. Eu vou pegar aqui a inadimplência. Isso daí é algo corriqueiro em qualquer escritório, é inadimplência. A gente colocou lá, teve colaborador que começou a ligar assim, ó, batendo todo dia. Adivinha o que aconteceu? A gente diminuiu consideravelmente a inadimplência. Parece que foi até mágico, mas não foi mágico. Verdade. É cultura. Mas é legal que assim, cara, vocês fomentaram na empresa de vocês, e isso de certa forma todo mundo é vendedor, né?
vocês só fizeram essa sementinha florescer. Exato. E os dois lados ganham. Exato. De uma forma, vocês estão dando comissão para eles, e a empresa automaticamente também ganha com isso. Exato. Eu gosto de lembrar da Bíblia. Jesus tinha 12 discípulos. Os 12 discípulos eram pessoas improváveis. E a gente pegou gente improvável e transformamos a vida dessas pessoas. Isso é visível. Isso é visível. Nossa. Temos colaboradores que são referências hoje, dentro do escritório, fora do escritório, na vida pessoal, transformou tudo, a vida dessas pessoas, por causa que o escritório, de uma forma ou de outra, incentivou isso. Por meio de coaching. Eu sou coach. Eu faço coaching de vez em quando. Eu comecei com o nosso amigo aqui e a gente foi fazendo, e hoje eu já faço com alguns colaboradores. E eles, para uma pessoa que não era ambiciosa, que não tinha essa visão de querer mais, para hoje querer vender e querer fazer as coisas, querer crescer, é outro nível. Isso é muito bom. Show. Para direcionando aí pro final, né? Porque a gente tem uma proposta de 1 hora, infelizmente essa 1 hora passa voando, muito, né? Rápido, a gente nem vê o papo, quando é bom, voa. E aí, assim, eu separei mais um ponto, não sei se tu quer trazer alguma coisa, Gabi. Eu quero, mas vou deixar pro final. Deixar pro final? Pode falar tu primeiro. Então vamos lá. De maneira rápida, tá? Eu entendi há pouco tempo atrás que o nosso resultado está pautado no tempo e atenção que a gente dá para alguma coisa. O cara, ele é empresário. Tem uma empresa pequena, começou agora, depende muito dele, pode ser que tenha um colaborador ou outro, mas ele não divide o fardo com sócio, alguma coisa nesse sentido. E ele ainda tem múltiplas funções dentro da empresa. Ele ainda faz o financeiro, ele ainda faz a venda, ele ainda cuida do administrativo, qualquer coisa que seja aí, seleciona 2 ou 3 coisas que ele ainda faz, se não mais, né? Porque geralmente tem mais coisas. Cuida do marketing, conversa com não sei quem, babá, atendimento e por aí vai. Beleza. Ele tem 5 funções que ele exerce dentro da empresa. Só que, via de regra, ele destina mais tempo para atendimento, que é necessário, né? Pouquíssimo para administrativo, para financeiro, pouquíssimo para processos, pouquíssimo para uma série de coisas. Provavelmente o resultado desse cara tá meio... Se fosse fazer uma roda da vida ali, né? Estaria totalmente compassado. Como é que tu orienta uma pessoa dessa com relação a como distribuir o tempo dele, ou fazer uma gestão de tempo? É importante? Não é importante? Quanto tempo tu acha que é adequado ficar numa função, em outra função? É lógico que se não vender, não tem o que fazer no financeiro, não tenho que bolar o processo, mas sem o processo também a venda pode ser que fique falha. E aí como distribuir o tempo para girar esses pratos ao mesmo tempo? Primeira coisa que eu diria é para de ser uma empresa. Imediatamente. Quanto mais rápido você virar do eu empresa para uma empresa, tu vai ver a qualidade da tua empresa, tu vai ver o resultado da empresa mudar. Essa história do eu empresa veio de um CLT que só tem ali... Um CNPJ disfarçado. Não. Exato. Então, eu não vejo isso como empresa. Então, para mim, é um CLT disfarçado. Então, é preferível você virar essa chavinha do eu empresa para uma empresa. José, não tem dinheiro para ter um funcionário. Então, foca nas vendas, gera o resultado para isso e coloca alguém imediatamente para dentro. Isso daí você vai ver um resultado bem, bem interessante. Cara, eu deixei para falar no final, porque a conversa que a gente teve aqui, né, acabou contando um pouquinho da história de vocês também, e por estar acompanhando vocês de perto, ter também conhecido mais a história de vocês recentemente, no início agora de agosto, vocês fizeram um vídeo sobre a história, e é muito legal ver como foi o início de vocês e como o propósito de vocês tem... como posso dizer? Direciona, né? O propósito nos dá direcionado. Conforme vocês estão falando, a cultura que vocês implementaram dentro da empresa, o modo como vocês ajudam as pessoas, eu acho muito legal. E eu convido você que está vendo hoje nosso podcast aqui, dá uma passada lá no canal da Lucromax, veja a história de perto dos dois, do Augusto e do José, vai ser muito válido. É legal vocês conectarem mais ainda, porque com o que eles falaram aqui, deram uma abertura, né, um pouquinho ainda da história deles, mas é muito legal vocês conhecerem de perto. E eu, como amigo também e cliente, admiro muito o trabalho de vocês, as pessoas que vocês são. Porque realmente, né, a gente fala, cara, o José e o Augusto são enciclopédias, né? Enciclopédias. Enciclopédias, aí, ó. Cara, é uma fonte de conhecimento e sabedoria muito grande. Eu fico muito feliz de ter tido esse papo com você hoje aqui.
como várias vezes a gente tem, mas hoje em especial de poder trocar essa ideia com você, com o Augusto também, porque é muito válido sempre. Vou aproveitar para quem ficou até aqui, sou obrigado a dar os recados paroquiais, afinal de contas esse projeto é um projeto totalmente voluntário, né? Temos aí o apoio de algumas pessoas para que isso aconteça, dentre elas a Enflo e CDL de São José, que é a instituição na qual nós estamos agora, a instituição na qual a Enflo Jovem é cedida, né? É um espaço, é cedido aqui dentro, todo o associativismo é fomentado aqui dentro, e graças a essa conexão que fizemos aqui dentro da Enflo, é que surge esse projeto e tantos outros que aí entregam conteúdo e conhecimento para a sociedade, principalmente a sociedade empresarial, né? Também tem a Madeireira União que forneceu o nosso cenário aqui, né? Do Diogão lá. Temos a BF Marketing Studio, representada pelo Gabi, muitas vezes co-host, assim como a Bea também, muitas vezes host, co-host, e que apoia aqui a gente com relação à divulgação desse material, com relação à arte visual e tudo mais. A Videoset, que fornece para vocês essa melhor imagem que vocês podem ver aí. O Eliel fica aqui cuidando dessas imagens e compilando tudo isso para fazer que o episódio seja entregue de maneira excepcional. Dani Lotterman, a nossa coordenadora do Núcleo Jovem, que além disso também faz toda a comunicação nossa para a imprensa, ela é assessora de imprensa, então precisando comunicar aí nas vias conhecidas aí do público o seu material, procure uma assessoria de imprensa, procure então a Dani Lotterman. Edmilson Ortiz, né, um craque da comunicação, mais de 21 anos de televisão, e nos apoia aí com relação a esse desenvolvimento na comunicação. Temos aí a Confraria da Comunicação do Edmilson, né? Procure conhecer, se você quer que se desenvolver com relação a isso, procure conhecer. E a Lucro Max, que apoia com a estrutura de som, e comigo como host, às vezes, co-host, hoje com o José como convidado também, que faz parte desse projeto. Então, assim, não fosse toda essa conexão que nós criamos através do associativismo, não teríamos esse projeto, não teríamos tantos outros. Então, eu convido a todos que conheçam o associativismo, procurem o associativismo da sua cidade. Geralmente vai ter lá uma sigla, ACI, né? Associação Comercial Industrial, e aí o nome da sua cidade. Então, procure, fomente o associativismo na sua cidade. Se não tiver a ACI, né? Então procure, sei lá, a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, não se direciona só para o varejo, só para o comércio, se direciona como um modo geral, é uma empresa que fomenta o empreendedorismo como um todo, tá? E agora, para a gente se despedir, eu queria pedir para o José que deixasse aí um recado para aquele empreendedor. Ele já sabe disso, né? A gente faz isso com bastante frequência. Deixasse um recado para o empreendedor aí, recado que vem de dentro do coração, aquele que faz o cara destravar a mente ou, enfim, prosperar, sair de uma patinação e realmente ganhar uma atração ali. Eu diria que se aproxime das pessoas com resultado, né? Então, uma vez que você se aproxima de pessoas que têm resultado na sua vida, e aí no âmbito geral... de resultado é aquele cara que tem uma Hilux ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu gosto de dizer assim, todo mundo tem um sonho, tem um objetivo de vida, tu tem que avaliar as pessoas que já atingiram, já chegaram nesse sonho. Se você se aproximar dessa pessoa, você vai conseguir gerar mentalidade suficiente para alcançar o que essa pessoa tem, né? E aí eu gosto de dizer que a mentalidade que tu tens hoje não vai te levar para o sonho que tu deseja. Tu vai ter que construir essa mentalidade. Então, a melhor forma que tem é estar perto de pessoas certas que vai te gerar essa mentalidade, que vai te conduzir para esse lugar. Show de bola. Acredito que seja isso. Eu vou me despedindo de vocês. Gabi, quer deixar um recado? Falei bastante. Já falou também, bastante? Né? Mas, de qualquer forma, novamente, né, agradecer a presença. Você também. Qual câmera é essa? Essa. Escolhe a que tu quiser. Aqui, ó. Já vamos direcionar pro fim já. Mas, de qualquer forma, agradecer a presença de todos. Você que ainda não conhece associativismo, venha, conheça. Que nem o José falou. Cara, esteja em ambientes que proporcione essas experiências para você, o crescimento, se é isso que você busca mesmo, porque se você quer ser milionário, junte-se a 4 milionários, né? Então, você automaticamente, não automaticamente, mas você vai estar na frequência deles e vai ser o 5º. Então, esteja em ambientes de crescimento e que isso vai ser muito bom para a tua vida pessoal e profissional. Perfeito. Último recado? Um abraço a todos. Abraço a todos. Show de bola. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio entregue. Fiquem com Deus, nos acompanhem. Siga, né, o Enflo Jovem lá na rede social. Então a gente tem a Enflo Jovem na rede social, tem a Enflo CDL São José, para quem quiser seguir lá no Instagram. No YouTube, não deixe de se inscrever no Enflo CDL Jovem.
deixar o seu, curtir o vídeo, deixar o like, né, e compartilhar com seus amigos para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e seja relevante na vida dessas pessoas também, assim como eu imagino que tenha sido na sua. Fechou, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu! Valeu!